de Deus. Sabe o que é parecer? Precisar, exatamente. Todos nós precisamos da glória de Deus. Eu, você, o facilitador que está do seu lado, todos nós pecamos. Todos nós precisamos do perdão de Deus. Mas hoje, às vezes você pode pensar, eu tenho um problema, eu entendi isso, eu tenho pecado, mas existe alguma solução para mim? Existe algum jeito? A Bíblia diz que, como eu disse, o salário do pecado é a morte. E que por isso nós iríamos para o inferno. Porque eu e você pecamos. No tempo da lei era quem pecar tem que morrer. Mas hoje, nesses dias, Deus ele mudou a sua história. E hoje eu quero mostrar que realmente eu e você não temos nada de bom. Nem o facilitador que está do seu lado, nós não temos nada de bom em nós mesmos. O que nós temos de diferente então? Nós encontramos com a graça de Deus. Amém. E é isso que você vai se encontrar essa manhã. Amém. Quantos aqui entendem o que é graça? Quando aparece, por exemplo, na televisão uma promoção e diz de graça, o que está querendo dizer? Não paga. O que mais? Quando você vê de graça? Sem merecer. Quando você vai no aniversário, você vai dar um presente para alguém. Você dá um presente, você cobra dela e fala, olha, eu estou te dando essa blusa, mas ela custou R$50. Você cobra dela? Você deu. É a graça. É um presente. É algo que é imerecido, que você não merece. E hoje eu vou te apresentar a graça de Deus. Você não merecia, mas Deus ele foi gracioso conosco. Deus, no seu infinito amor, viu que o homem estava longe dele. Deus não criou você para estar longe dele. Deus criou você para ter comunhão com Ele. Mas por causa do seu pecado fez separação entre você e Deus. O seu pecado te afastou de Deus. Então, naquele momento, Deus ele percebeu que ele estava longe de quem ele mais amava, que era você. Então, ele decide provar o seu amor da forma mais grandiosa. Ele resolve enviar o seu filho para morrer no seu lugar. Para mostrar quanto ele ama você. Para mostrar que mesmo você não merecendo, ele resolveu amar você. Ele resolveu pagar o preço pela sua vida. Deus decide mandar seu filho para fazer com que você, que é pecador, possa se tornar filho dele. Quando Jesus ele morre na cruz e ele vem para nos salvar, Deus na verdade está pegando eu e você, que éramos condenados ao inferno, queríamos perecer, queríamos viver longe dele a nossa vida inteira e por toda a eternidade. Deus então ele decide, não, eu vou enviar meu filho para morrer porque eu amo essa vida. Você é amado de Deus, e hoje eu estou aqui para dizer isso. Você não faz ideia do tamanho do amor de Deus pela sua vida. Ele resolveu deixar toda a glória, tudo que ele tinha, só para vir, para morrer por você. Por você que peca, por nós que pecamos, ele resolveu fazer isso. Eu sei que há um senso comum por aí que de todos são filhos de Deus. Isso é verdade? Exatamente. Nós somos criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. A Bíblia diz que os que são filhos de Deus são aqueles que creram e receberam. Hoje às vezes você está olhando para mim, mas aí você ainda é uma criatura. Mas hoje nessa manhã, você vai se tornar um filho de Deus. Amém. Seu nome vai ser escrito no livro da vida por causa disso. Por causa da graça que Deus derramou sobre nós. E vai derramar nessa manhã. Na pregação anterior, como eu disse, você ouviu que o salário do pecado é a morte. Mas existe uma outra parte nesse versículo, que existe um dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. É gratuito.
O seu pecado, a morte, ela é pagamento do seu pecado. Mas a graça, o dom gratuito, você não merece. Mas Deus, Ele resolveu te dar a vida eterna. Quando você aceita o Senhor Jesus, você tem a vida eterna. A graça é isso. É o amor de Deus merecido por você. Quando Deus olha para você, Ele não olha para te julgar ou te acusar pelo que você fez. Eu sei que muitas vezes, quando a gente é criança, quando você faz algo errado, o que seu pai diz? Deus castiga, menino. Faz isso, Deus castiga. E às vezes você cresce com essa mentalidade que Deus castiga. Aí alguma coisa errada acontece com você, você pensa, por causa daquilo, Deus está me castigando. Tem certeza. Deus me castigou porque eu fiz aquilo, porque eu fiz isso, porque eu deixei de fazer aquilo. Mas hoje eu estou aqui para dizer que não é assim que Deus age. Deus, Ele não pensa na sua lógica e na minha. Deus, Ele está aqui para... Às vezes a noção que muitas pessoas têm de Deus é um velho sentado no trono e com um chicote na mão, esperando você errar, você falhar, para Ele ir lá e se disciplinar. Mas Deus não é assim. Deus é o nosso Pai. Ele nos ama. Deus, Ele resolveu morrer por você. Às vezes você pode olhar para mim e falar, Tamara, mas eu fiz tanta coisa errada. Eu fiz tanta coisa. Eu menti, eu roubei, eu abortei, eu fiz tanta coisa. Eu errei tanto. Mas o tamanho da graça é o tamanho do seu pecado. Não há pecado tão grande que a cruz não possa alcançar. Não há pecado tão grande que Deus não possa te limpar e te perdoar. Nessa manhã, quero que você entenda que você não merece mesmo. Se você pensar que você merece, a graça não é para você. Mas se você entende, como eu entendi, como todos os facilitadores que estão aqui entenderam, que não mereciam, mas Deus ainda assim nos amou e resolveu dar o seu filho para morrer em cruz por nós, aí sim você vai experimentar o novo nascimento da graça de Deus. Para você entender melhor o que é a graça, eu precisava de 3 encontros aqui na frente, rapidinho para mim. Rapidinho. Gente. Tá bom, já veio 3. Já veio 3, não precisa. Não precisa mais não. Obrigada. Vem cá, qual que é o seu nome? Débora, quantos anos você tem, Débora? 24. Quantos anos você tem? 14, qual que é o seu nome? Débora. Verdade? Precisava até de 2 pessoas no lugar das 2 se fosse menor de idade, para eu dar o meu exemplo. Quem é menor de idade? Tá vem cá. Quem é menor de idade? Vai só para dar Vamos dizer que a Nádia, ela pega o carro do pai dela, da mãe dela, sem eles saberem, e fala, vou dar uma volta com o carro do meu pai. Tá certo? Não tá certo. Aí a Nádia diz, eu vou dar para ir pegar o carro do meu pai e vou conhecer o bairro, né? Dá. Vai. Quando ela está andando, de repente, ela bate o carro no muro do vizinho e arrebenta o muro do vizinho, destrói com tudo. E aí, o vizinho sai revoltado da Nádia. Fala, como você fez isso? O meu muro, você destruiu o meu muro. Se ele chegar para ela e falar assim, olha, eu vou contar para o seu pai que você fez isso. Seu pai vai ter que pagar o conserto do meu muro, e além do conserto do carro dele, que você estragou. O vizinho dela fez errado? Não, ele fez o que era justo. Ele agiu com justiça. Ele foi justo. Ela mereceu isso? Mereceu. Ela pegou um carro escondido do pai, sem saber dirigir, e bate o carro no muro. Tá errado? Tá.
Nós vamos ver que Davi faz a mesma coisa, só que na casa de outro vizinho. Então esse outro vizinho chega para o Davi e fala: ó, você fez uma coisa muito errada, hein? Mas ó, vou fazer o seguinte, eu vou contar para o seu pai, não tem jeito, mas o pai vai pagar só o conserto do carro, ele não vai pagar o meu número. E aí, quando esse vizinho faz isso, ele está fazendo algo que é certo? Tá. Na verdade, ele está fazendo além. Você percebeu? Ele resolveu pagar até o conserto do próprio muro. Se ele for Davi que destruiu, quem tinha que pagar o conserto do muro? O pai, Davi. Mas, qual foi a atitude do vizinho? Ele falou: não, eu pago. Isso aqui se chama misericórdia. Ele foi misericordioso com a vida de Davi. Mas, se o Danilo pega o carro, faz exatamente a mesma coisa, e chega no vizinho, destrói o outro vizinho, destrói o carro, o vizinho sai lá e fala: olha, vamos fazer o seguinte, eu não vou contar para o seu pai, eu vou consertar o meu muro, eu vou consertar o carro do seu pai, e eu ainda vou pagar uma autoescola para você. Aprende a dirigir. Esse vizinho, ele foi o quê? Gracioso. Ele merecia alguma dessas coisas que esse vizinho fez? Uma só? Mas ele fez tudo. E na verdade ele fez até além. Ele foi muito além. Pagar a carteira de motorista para um rapaz desse? Mas ele fez. Obrigada. Por que eu fiz isso? Por que eu dei esse exemplo? Só para te mostrar uma coisa. O que Deus fez com você não foi justiça. Porque se Deus fosse apenas justo, sabe o que Ele ia fazer com você? Ele ia te mandar para o inferno. Quantos aqui pecaram? Qual que era o seu destino? Inferno. Se Deus agisse com justiça, era para dar com você. Mas Deus não agiu com justiça. Deus podia agir com misericórdia. Mas não foi com misericórdia. Como que Ele agiu? Com graça. Ele viu você no seu pecado. Ele viu você fazendo o que era contrário à vontade dele. Ele resolveu se salvar. E além disso, ele resolveu te dar a vida eterna. E além da vida eterna, ele diz que você vai ter o melhor dessa terra. Isso é a graça que você vai descobrir nessa manhã. É essa atitude que Deus teve conosco. A Bíblia diz: sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Como eu disse, às vezes você diz que você tem muito pecado, mas hoje eu quero te dizer que justamente é para você que tem pecado que a graça existe. É para mim que tinha muito pecado que a graça existiu. E é para cada um de nós. Porque todos nós pecamos. Todos nós precisamos de Deus. Se você tem visto que o pecado tem estado na sua vida, então é com você mesmo. A graça é para quem não merece. Se você acha que merece, você não vai encontrar o amor de Deus, não vai encontrar a graça de Deus nessa manhã. Porque a graça de Deus é só para aquele que reconhece que precisa. Quantos aqui reconhecem que precisam de Deus? Amém? Então, às vezes você pode olhar para mim, diante do que eu estou falando. Eu vou dizer para você o seguinte, repete comigo: Deus me ama. Não há nada que eu possa fazer para que Ele me ame, mais ou menos. Ele decidiu me amar. Deixa eu te contar uma coisa: o amor de Deus por você é tão grande, que não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Mas também não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Às vezes você olha para mim e fala: Tamara, mas quer dizer que o meu pecado não muda em nada o amor de Deus por mim? Não. Mas às vezes eu pensava que eu tinha que ser aquela pessoa certinha para Deus me amar. Mas Deus, Ele decidiu te amar, independente de quem você é. Deus, Ele olhou para você e Ele te amou. E é isso que você vai se encontrar nesse dia. Amém.
Não há nada tão pequeno na sua vida que Deus não se importe. E não há nada tão grande que Ele não possa fazer. Não há nada tão pequeno na sua vida que Deus não vai se importar. Às vezes você está com um problema na sua casa e você pensa, mas ninguém se importa. A graça de Deus se importa com você. A graça de Deus, ela te alcança onde quer que você esteja. Se você subir aos mais altos céus, ela vai estar lá. Se você descer ao mais profundo abismo, Deus vai estar lá também. Porque o amor dele vai te alcançar. Amém. Onde quer que você esteja, onde quer que você vá, não há nada que possa mudar o amor dele por você. Nada. Então, diante do seu pecado, Deus resolve morrer numa cruz para te salvar. Nesse momento, a justiça e a graça de Deus vão se encontrar. A justiça de Deus, porque Deus não pode mudar. Deus estabeleceu a lei. E Ele diz que nós devíamos pagar o preço pelo pecado. O homem devia pagar o preço pelo seu pecado. Mas Deus também, Ele amava você. Então na cruz, naquela cruz, o amor de Deus ele se encontra. O amor de Deus ele encontra a justiça e encontra a graça. A graça porque você não merecia, era você que devia estar naquela cruz. Mas a justiça, porque o preço devia ser pago. Então Cristo ele resolveu pagar o preço. Eu queria ler alguns, mas eu nem vou ler. Eu vou citar. Em Lucas 15, depois eu quero que você leia. Eu vi que tem muita gente aqui que está comigo. Quero que você leia depois. Vou falar para você. Em Lucas 15, Deus ele conta 3 parábolas para expressar um pouco o que ele sente pela sua vida. Existe a parábola da dracma perdida, que é como se fosse a dracma, é como se fosse uma moeda. Uma mulher perde uma moeda na casa e ela revira tudo até encontrar aquela moeda. Deus, ele... Você já parou para pensar que um monte de gente que tinha em Goiânia, Deus trouxe você para esse encontro? Quantos jovens que você conhece que estão nas festas, que estão nos bares, que estão se drogando, que estão se prostituindo nesse dia, nesse final de semana? Mas Deus, ele apontou o dedo para você e falou, não, você vai se encontrar com o amor desse final de semana. Você vai se encontrar com a minha graça. Foi Deus, foi o que Deus fez por você. Deus ele te buscou onde você estava, afundado no seu pecado, como você estava. Deus foi lá atrás de você e te resgatou para você conhecer seu amor dele. Existe uma segunda parábola, que é a parábola da ovelha perdida. É como se fosse um homem que ele tem 100 ovelhas, ele cuida de 100 ovelhas. Mas uma dessas ovelhas, ela some. E a Bíblia diz, qual é o homem que não deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela uma que está perdida? Foi isso que Deus fez com você. Deus ele te procurou e Ele foi atrás de você. Sabia que não foi você que foi atrás de Deus? Mas antes foi Deus que te trouxe para cá. Isso tem falado no seu coração. O mais interessado que você nasça de novo é o próprio Deus. O amor dele pela sua vida é infinito. Cutuca a pessoa que está do seu lado se ela estiver dormindo. E existe também uma última parábola. A parábola do filho pródigo. Quantos aqui conhecem essa parábola? Muitas pessoas conhecem. A parábola do filho pródigo é um rapaz que ele chega para o pai. O pai tem... Pede silêncio para a pessoa que está do seu lado. É um pai que ele tem 2 filhos. Então o filho mais novo chega para o seu pai e diz, pai, me dá a parte da minha herança, porque eu não quero mais ficar aqui. Quero conhecer o mundo, eu quero viver o mundo, me dá o que é meu. O pai então tenta convencer o filho a não ir, mas o filho insiste, diz, pai, eu vou. Então o filho vai. E ele gasta todo o dinheiro que o pai deu, com tudo quanto é tipo de coisa.
em festas, com os ditos amigos, e gasta toda a forma que ele quer. Então, o dinheiro acaba, os amigos somem, e ele começa a passar necessidade. Então, ele acha um senhor que cuida de porcos, ele pede para cuidar daqueles porcos. E ele chegava a ver a comida dos porcos e ele desejava comer aquela comida que os porcos comiam. De tanta fome e necessidade que ele passava. Mas aí ele se lembrou. Falou, nossa, na casa do meu pai, até os servos têm muito mais do que isso. Até quem trabalha na casa do meu pai. Eu vou atrás do meu pai, eu vou pedir para ele para eu trabalhar lá. É isso que eu vou fazer. E ele então volta para a casa do pai. Mas qual que é a surpresa dele quando ele está entrando na casa do pai? O pai dele viu ele de longe. Então o pai dele sai correndo, dá um abraço nele. E ele já manda os trabalhadores trazerem novas roupas, sandálias, um anel. E ele diz, porque o filho que estava morto voltou a viver. Aquele que estava perdido foi achado. Essa história é a minha e a sua. Quem que virou as costas para Deus fomos nós. Nós viramos as costas para Deus. O seu pecado é uma afronta diante de Deus. Então nós viramos as costas para Ele. Nós muitas vezes largamos, viramos as costas e não estamos nem aí. Muitas vezes você tem levado a sua vida nem aí. Não se importando com a opinião de Deus. Mas hoje Deus mesmo, Ele veio te abraçar. E Ele veio te fazer filho dele. Amém? É isso que Deus tem para você nessa manhã. Essa é a graça. Você não merecia. Mas ainda assim, Deus ele resolveu morrer. Ainda assim, Deus resolveu te amar. E não há nada que você possa fazer para mudar esse amor. Às vezes você pode olhar para mim e falar, então vou fazer o que eu quiser. Deus vai me amar mesmo? Então eu vou levar a minha vida do jeito que eu quero. Se você estiver pensando isso, você não entendeu do que eu estou falando. Porque quando você entende o amor de Deus, a sua reação é ser conquistado por esse amor. A sua reação é ser conquistado por essa graça de uma forma tão grande que você não consegue agora viver sem ela. Sem experimentar da graça. A partir de hoje eu quero declarar que você vai se tornar imprestável com esse mundo. Porque você vai se encontrar com o amor de Deus e com a graça dele. Você às vezes conhece o amor das pessoas. O amor dos seus amigos é condicional. E você sabe disso. O amor dos seus amigos, às vezes até o amor dos seus pais é condicional. Depende do que você faz, se você é certinho. Mas eu quero te falar de um amor que não é condicional. É um amor que foi uma decisão que Deus amou você. Independente do que você faça. E é hoje isso que Deus tem para falar com você nessa manhã. O amor das pessoas, do mundo, ele é condicional e ele depende do que você faz. E muitas vezes você está acostumado a esse amor. Mas você vai conhecer nesses dias um amor que vem de Deus. Que Ele decidiu amar você, mesmo você virando as costas com o seu pecado. Mesmo você afrontando a Deus com o seu pecado. Ele ainda assim decidiu pagar um preço por você. E Ele ainda assim decidiu te amar. Para terminar, quero contar uma última história. Para você entender o que é a graça. A graça de Deus é como se fosse um juiz. Que ele tinha um filho. E esse filho então foge da casa do pai, vai embora. Então esse pai ficou muito tempo sem ver esse filho. Procurava e não encontrava. E um dia ele vai julgar um caso. E ele vai julgar o caso de um rapaz que cometeu um assassinato. E aí ele chega,
ele entra naquele tribunal e depois o réu entra. Qual que é a surpresa do pai quando ele vê que o réu é quem? O filho. O filho dele é o réu. O filho dele foi o assassino. Então, ao longo daquele julgamento, a decisão do júri é tomada e é como se fosse naquele país. Existe pena para a morte. Então, a sentença decretada. Esse rapaz tem que morrer. Não tem jeito. Ele vai morrer. Então, aquele pai, ele define, fala isso para o tribunal. Fala, olha, como juiz, eu decreto que esse rapaz tem a sentença de morte. Mas como pai dele, eu decido morrer no lugar dele. Então aquele juiz sai do lugar, tira a toga do juiz e vai morrer no lugar do seu próprio filho. E essa é a história que Deus fez por você. Diante do mundo espiritual, o seu decreto já estava dado. A sua sentença já estava dada, a morte. Mas então Deus, Ele resolve, Ele tem que decretar essa sentença. Mas então Ele decide que Ele mesmo vai morrer por você. Que Ele mesmo vai pagar o preço pela sua vida. Queria que nessa hora você ficasse de pé.